Fala rapaziada, que bom falar com vocês aqui em mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo simples. A gente vai falar aqui sobre racismo estrutural. A gente está vendo o que está ocorrendo agora lá na Europa com o nosso jogador Vinícius Júnior. O vídeo está sendo gravado agora em maio de 2023. E assim, pensando nesse cenário, né, do momento atual, vamos então conversar um pouquinho sobre esse tema. Racismo estrutural ele está presente no Brasil, está presente no mundo, e a gente sabe que até mesmo os países majoritariamente negros, você tem estados, inclusive aqui no Brasil, que tem aí uma grande discriminação, um grande preconceito racial. E uma das bases do racismo estrutural está na noção justamente de uma superioridade branca sobre outros povos e considerando principalmente a inferioridade dos negros, né, dos africanos. Gente, percebam, o próprio processo de escravização ele teve uma base, né, principalmente de uma noção de cristianização desses negros, considerando, né, a inferioridade dos locais que eles viviam, a inferioridade da sua cor, da sua pele. Então a gente vivencia a própria raiz da escravidão. Ela trabalha ela trabalha um componente econômico, social e também religioso. É um problema estrutural, né? Você percebe que mesmo em países que têm uma população negra muito grande, como Estados Unidos e Brasil, esse problema está presente. Imagina países, né, como países da Europa, né, que dependendo do contexto demográfico, você tem às vezes uma maioria branca nesses países. Então, assim, é um problema muito grande que nós vivemos atualmente. Por exemplo, a gente observa, né, essa matéria até que eu queria falar aqui com vocês. O Vinícius Júnior ele desabafa aqui nessa matéria do Lance. Ele diz que o campeonato espanhol é de racistas, né? Tem outra matéria aqui no Globo Esporte que o Real Madrid ataca a federação e árbitros devido à situação. É sempre bom lembrar que a gente está falando de um dos maiores jogadores do mundo, Vinícius Júnior, que ele vem sendo atacado há 2 temporadas. Você imagina todo um estádio ali chamando você de macaco, né? Enfim, agredindo você com todo tipo de palavras, jogando objetos. É um cenário caótico e triste. Se o Vinícius Júnior, que é um dos maiores jogadores do mundo, né, ele vive isso na Europa, você imagina num Brasil, por exemplo, como o nosso, tão desigual, em que a gente tem um contingente populacional negro que, na sua grande maioria, vive nas áreas pobres, né, do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, um estado tão desigual, em que a gente tem também esse problema estrutural muito grande. Então, assim, é uma questão que precisa ser debatida, ela precisa ser conversada, né? E sempre fica a pergunta, né? Até quando? Porque, gente, num cenário atual de tanta polarização política, que essa polarização política não é algo característico do Brasil, né? Basta você ler as matérias, a gente analisar o que está acontecendo na América Latina, avaliar o que está ocorrendo nos Estados Unidos, em vários países da Europa. O mundo hoje ele vive uma polarização política muito grande. E assim, muitas das vezes a polarização política ela afasta as pessoas de um diálogo, né? De ouvir o antagônico, de procurar um consenso, um caminho. E não é por causa dessa polarização que nós vamos, né, deixar de falar sobre esse tema aqui no canal. Então o racismo estrutural ele está presente aí na sociedade brasileira e vocês observam uma coisa. Algumas pessoas sempre perguntam, será que há uma solução para isso? E a ideia desse vídeo não é apresentar uma solução para esse problema. A ideia do vídeo é trazer algumas reflexões, né? E até porque nós não temos uma solução para esse problema. Uma solução imediata, né? Melhor dizendo, uma solução mais espontânea. Porque, gente, veja bem, é um problema de séculos que está arraigado dentro da nossa estrutura social. Por isso que a gente fala sobre racismo estrutural, né? A gente fala sobre esse racismo estrutural. Um caminho, né, que eu proponho
sempre para os meus alunos, no meu convívio familiar, eu explico isso para minha filha, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu proponho sempre um caminho em que talvez seja a melhor arma para a gente vencer, né, essa onda, né, de extremismo que nós vivemos no mundo. O mundo hoje ele vive esse dilema, né, de movimentos extremistas, né, em todos os cenários. O Brasil hoje ele vive um contexto de muito extremismo, né, principalmente um extremismo muito grande ali de setores da extrema direita no Brasil. Então, esse tema precisa ser debatido. Em muitos países da Europa, a gente vive também esse cenário. E esse extremismo não é apenas a questão do racismo na questão de cor. Ele entra com um movimento de grupos neonazistas, ele entra com grupos de discurso de ódio, que propagam, né, informações mentirosas nas redes. Esse cenário é um cenário muito complexo e que exige, evidentemente, de todos nós uma capacidade de ouvir, de dialogar, de ouvir o outro, de aprender determinadas questões. No Brasil, por exemplo, para a gente ter uma ideia, né, eu sempre gosto de fazer essa abordagem, a questão, né, até mesmo da racial aqui no Brasil. Você vê, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ela tinha a ideia, né, ali, a proibição ali já do tráfico de negros, né, principalmente pela pressão internacional, não porque o Império queria acabar com o tráfico negreiro, porque isso era muito lucrativo, né, para o Império, para os países que escravizavam esses negros, isso era muito lucrativo. Então essa lei Eusébio de Queiroz, ela já traz aí essa proibição, né, do tráfico de negros. E você vê assim uma primeira reflexão, gente, imagina, você vive num local em que de repente você é comercializado. Eu estou falando do negro que vive na África, ele é comercializado, ele tem o pai, a mãe, a sua família, e de repente ele é afastado da sua família para ir para um outro lugar, não para melhor, mas para ser escravizado. É essa realidade que o negro africano viveu, que ele vivia. Isso está arraigado na sociedade. E como eu dizia no início, dentro de uma noção de superioridade étnica, superioridade branca, consideravam essas pessoas inferiores. E aqui no cenário do Brasil, né, eles vêm aqui para o Brasil, né, com esse tráfico, com essa comercialização, e até mesmo depois da Lei Eusébio de Queiroz, o que você vai ter aqui no Império? Uma campanha para a imigração de europeus para o Brasil, para eles substituírem a mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada branca, que vinha da Europa. Então o que vai acontecer com esses negros? Uma segregação cada vez maior, uma separação da sociedade cada vez maior, porque muitas dessas fazendas e desses senhores, né, de engenho, eles vão trazer, né, esses europeus, italianos, alemães, para eles até mesmo trabalharem nessas fazendas. E aí a gente vai ter uma grande onda de imigração. Então é um problema muito sério que nós vivemos. Esse negro foi cada vez mais colocado à margem da sociedade. Então assim, gente, é um problema que está arraigado na sociedade. E o Brasil, olha que lamentável, o nosso país, ele foi o último país, né, a abolir, né, a escravidão lá em 1888, no final do século XIX, o último país, né, a abolir a escravidão. Isso é algo muito trágico para nós. Então você imagina aí séculos de escravidão, qual é o caminho, né, para a gente conseguir vencer esse racismo estrutural aqui no Brasil? Imagina na Europa, em outros países que têm movimentos extremistas de maneira tão forte. Então, assim, eu quero trazer essa reflexão para nós, a nossa solidariedade, evidentemente, ao nosso jogador, o Vinícius Júnior, mas que nós venhamos, gente, construir uma consciência, né, um conhecimento cada vez maior para que, ao menos, nós venhamos construir caminhos para reduzir esse racismo, né, estrutural que a nossa sociedade vive. Então, convido você, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e nós aguardamos você até o próximo vídeo aqui no canal.